Google Meet. E aí qualquer mensagem, qualquer coisa, vocês escrevam aqui no chat se tiver algum problema, ok? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida em relação às aulas passadas? Então, basicamente a gente tentou, falamos sobre, a gente vem de várias aulas falando sobre cobertura morta, sobre degradação, sobre estratégias de conservação do solo, sobre processos erosivos, que a gente falou na última aula, questão da água e os tipos de erosão que a gente comentou e descreveu, que são informações muito úteis, importantes, não só para a parte técnica de agricultura, né, mas também para essa situação, a atual situação que vocês estão vivendo, né, vocês vão participar de seleções para entrar na faculdade, né, e vocês necessitam de informações. Algumas dessas informações, elas também batem com aquilo que é pedido em provas de vestibular e similares. Vamos falar então sobre adubação verde. Adubação verde é uma forma, né, que vocês têm de utilizar plantas, em que essas plantas, primariamente, né, quando a gente pensa no conceito básico, ela tem uma iniciativa de, se não for totalmente ou então parcialmente, fazer com que a cultura, com que uma cultura antecessora àquilo que você deseja cultivar, ela consiga fornecer nutrientes para as plantas. A gente fala, tem muito, quando a gente fala de adubação verde, a gente imagina muito sobre aquilo, sobre o processo natural que as plantas têm, tanto cultivadas como não cultivadas, de absorção desses nutrientes do solo e aprisionamento desses nutrientes na forma de outros compostos mais complexos, elaborados dentro do metabolismo que originaram aquele vegetal, que vai compor a matéria que representa a raiz, o caule, a folha, a semente, o grão, né, a vagem de uma planta cultivada. E essa adubação verde ela vai fornecer esses componentes, talvez aproximar esse nitrogênio atmosférico, como a gente tem no caso desse grupo que a gente vai falar hoje, do grupo das leguminosas, que se aproxima fixa esse nitrogênio nas raízes por uma associação de micróbios. E quando a gente fala de adubação verde, não podemos esquecer da questão microbiana, como a gente vem falando no processo de degradação de material orgânico, como a gente vem falando no processo de absorção de nutrientes das plantas, como a gente tem falado quando a gente apontou sobre cobertura morta e a importância dessa cobertura morta para essa população de micro-organismos nessa rizosfera. Lembrando que a rizosfera é a parte viva próxima a esse sistema radicular, onde o sistema radicular dos vegetais se desenvolve. Então, manter uma diversidade dessa população microbiana é extremamente importante para que a gente consiga, lá no finalzinho, ter respostas em produção, respostas em produtividade nas culturas que a gente tem como alvo a exploração econômica. Então, a adubação verde, né, ela tem como premissa, né, basicamente você sabe que existe uma família botânica, a família Fabaceae, ou também popularmente a gente chama leguminosa no passado, Leguminosae se escreve, mas a gente pronuncia leguminosa. Esse grupo de plantas, elas têm uma associação com um grupo de bactérias chamada Bradyrhizobium, que se associam a essas raízes e formam o que a gente chama de nódulos. E esses nódulos são sítios de fixação desse nitrogênio atmosférico modulado, veiculado por essas bactérias associadas, que se associaram com essas leguminosas. Então, existe uma população natural dessas bactérias nos solos brasileiros, e que toda vez que você plantar, né, isso explica do porquê que ela sempre vai aparecer, né? Às vezes, um maior número de nódulos ou um menor número de nódulos tem a ver com essa população dessas bactérias no solo, com o fato desse solo estar ou não com distúrbios, né? Estar degradado ou não, e aí você vai encontrar uma população maior ou menor. Então, a história da cobertura morta vai auxiliar ampliar essa população e aumentar essa expressão. Então, do ponto de vista econômico, é muito interessante, né, se você parar para pensar,
ter uma espécie vegetal que fixa nitrogênio sai mais barato, né, do ponto de vista financeiro, pensando a agricultura como uma estrutura que tem custos para manutenção, custos de semente, custos para as operações agrícolas e custo para compra de insumos e implementação desses insumos. E o adubo um adubo químico, é um tipo de insumo. E aí você tem de encontro, se você tem opções de plantas que fornecem essa capacidade, né, plantas que, através da associação com bactérias, fornecem essa fixação de nitrogênio no solo, isso é muito importante. Existe também fungos, né? Fungos são solubilizadores de fosfato, ou seja, eles deixam o fósforo numa forma iônica mais fácil de ser absorvido pelas plantas. Então, se vocês, nas aulas, né, prestarem atenção nas últimas aulas, eu falei que não é pura e simplesmente deixar o adubo próximo das raízes dessas plantas. Existe um outro fator, que é essa questão dessa ponte, dessa disponibilização dos nutrientes para que as plantas absorvam, tá? Então, nem sempre o nutriente está disponível. E a população microbiana, ela faz essa ponte, essa aproximação, essa biologia do solo faz essa aproximação dessa quantidade de nutrientes próximos ao sistema radicular que faça com que a planta absorva. Tá? Então, as leguminosas, elas produzem uma grande quantidade de biomassa, e essa biomassa, quando a gente fala de biomassa, a gente imediatamente pensa na história, na nossa aula anterior, né? A gente falou muito sobre alguns resultados de algumas espécies de plantas de cobertura morta versus a quantidade de biomassa produzida. Se produz muita biomassa, protege mais a superfície do solo. Então, é dos fatores que a gente pode estar associado à questão da adubação verde, mas a planta de adubação verde conceitualmente diz respeito a isso, a fixar nitrogênio, fixar nutrientes, né, no solo, para que a próxima planta absorva. Então, essa foto que vocês estão vendo, normalmente você deixa a planta crescer, se desenvolver, e você não deixa ela lignificar, e aí você tem várias formas de incorporar no solo. Ou você passa um rolo faca, ou você incorpora, ou você passa um dessecante para que essa planta ela forneça, para que os seus benefícios, né, os benefícios das espécies de adubação verde plantadas previamente antes da espécie alvo, eles sejam usufruídos pela próxima cultura. Então, você pode ter um efeito mais associado a curto prazo ou a longo prazo. Então, essas espécies vão produzir uma massa vegetal e esse desenvolvimento nesse solo, né, claro, com as condições necessárias que cada espécie possui, vai fornecer os nutrientes necessários para as espécies, tá? Então, leguminosas é o principal grupo botânico, mas existem outros grupos, outros processos que podem, até mesmo a cobertura morta pode afetar ou não esse balanço de nutrientes que está intimamente relacionado às plantas de adubação verde. Então, vamos falar, eu fiz um desenho aqui, né? Então, aqui você tem associadas às raízes das plantas bactérias, e essas bactérias são o que a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio. Existem, como eu falei para vocês, nas leguminosas, elas são clássicas porque elas são visíveis a olho nu, a questão da presença do nódulo. E aqui você vê nessa ilustração um nódulo no sistema radicular. E essas leguminosas, quando estão associadas, elas sempre têm esse padrão. Lembrando que existem leguminosas que são herbáceas, assim como existem espécies arbóreas de leguminosas que também podem fornecer essa fixação de nitrogênio. Antes disso, eu gostaria de falar que o nosso ar, né, essa atmosfera, 30% é de oxigênio e 75% do nosso ar, do ar que nos circunda, que circunda os organismos vivos, é composto de nitrogênio. Lembrando que nitrogênio ele está numa forma química N, tripla, se não me engano, tripla ligação N, e aí você tem o N2. E aí essa quebra dessa tripla ligação, que é uma ligação forte, uma ligação química forte, essas bactérias, elas vão auxiliar a incorporação desse nitrogênio. Além de leguminosas, agora nesse slide eu adiciono que não somente existe o caso do Bradyrhizobio para leguminosas. É o mais famoso,
é o mais modulado. A gente tem empresas que comercializam essa bactéria, você põe o pozinho, ela vem formulada na forma de pó. Eu coloquei um vídeo para vocês assistirem lá no Moodle. E aí você vai microbiolizar essa semente com essa bactéria. Para leguminosas, ela forma nódulo. Para outras plantas, ela não forma nódulo. Aqui, ó, eu coloquei de propósito que existem outras espécies de bactérias, e não leguminosas, né? Coloquei aqui o caso do milho, que elas não vão formar nódulos, mas que também fixam nitrogênio. Então, existem 15 gêneros, 16 gêneros, ou mais, agora não lembro de cabeça, mas existe um grande número de bactérias para outras famílias botânicas que também fixam nitrogênio. E aí vocês poderiam me perguntar, então por que, professor? Para substituir o nitrogênio, o homem não detectou essas bactérias, e aí você não precisava fazer adubação com ureia, adubação com outros fertilizantes. Acontece que para modular isso num sistema artificial, né, de uma empresa que produz uma bactéria, existe uma série de obstáculos. Um deles é encontrar associações em que você coloque uma bactéria no milho e esse milho não necessite de uma adubação nitrogenada, tanto em pré-plantio quanto em adubações de cobertura, vamos imaginar assim. E aí você tem, às vezes, um consórcio ou então somente o adubo químico, né? Talvez, num futuro próximo, as tecnologias consigam avançar a ponto de encontrar populações de bactérias em que permitam essa substituição. Como acontece com o caso da soja. A soja, essa lacuna foi resolvida. Então, você consegue ter bactérias que fixam nitrogênio para tentar substituir a adubação nitrogenada, química nitrogenada. Mas professor, e por que isso, se soja e feijão, que são duas leguminosas, por que a gente não também utiliza isso para feijão? Né? Por que necessita de uma adubação química de nitrogênio em feijão? Porque ainda não conseguiu achar dessa associação dessa bactéria com feijão, ou de qualquer população de bactéria, de qualquer isolado de bactéria com feijão, a ponto que essas associações permitam a substituição de uma adubação nitrogenada. E aí você tem uma parte, né, você vê muitas literaturas falando do não efeito de microbiolização, né, de bactérias fixadoras de N, com mesma potência que vocês têm de bactérias fixadoras em feijão, com a mesma potência de bactérias fixadoras de N para a soja, a ponto de você não necessitar, a ponto de você substituir uma adubação química como ureia para a cultura da soja. Então, em soja você tem o suporte de fixação nitrogenada como sendo satisfatório para adubação, para essa interação bactéria versus feijão. Isso não foi totalmente estabelecido pela ciência a ponto de você substituir a adubação química. Tá? Então, além disso, eu coloquei aqui para vocês que quando outro nutriente, vocês poderiam perguntar, né? Mas professor, só fósforo, só nitrogênio que é fixado, que micro-organismos auxiliam, em que existe essa possibilidade de você substituir, né? Que é uma possibilidade, é uma questão de você conseguir arranjar um isolado, uma população que é associada com a espécie alvo, ou com milho, ou com sorgo, com qualquer outra espécie cultivada pelo homem, a ponto de você substituir uma adubação química. Olha que interessante, extremamente interessante, porque você vai economizar milhares e milhares de dólares a partir do momento que você tem um micro-organismo que faz o serviço, que ao invés de você ficar repondo, você faz uma microbiolização, como ocorre para a soja, para outras culturas com um micro-organismo que vai fornecer o nutriente. Além do nitrogênio, nós temos aqui o fósforo, né? Que o fósforo ele vem oriundo de rochas, né? E você disponibiliza isso, coloca isso no fósforo, ele tem muita importância com o núcleo, né? Com a composição do DNA, por exemplo, da composição de fósforo, e outros componentes, né? Da membrana plasmática que contém, da célula do vegetal, que contém fósforo. E para fixar esse fósforo, ou para disponibilizar esse fósforo, existem fungos fixadores desse fósforo, ou também chamados fungos solubilizadores de fosfatos, né, de compostos,
onde ele vai disponibilizar, tornar o fosfato mais assimilável, né, deixar ele numa forma química, a ponto de que a planta de milho ou qualquer outra espécie, a planta de soja, seja absorvido pela planta. Esses fungos e qualquer outras populações, existem outras categorias de micro-organismos associados com plantas, além desse efeito nutricional, que é um dos pontos ligados à adubação biológica, né? A gente fala de adubação verde, eu estou falando de fixação biológica, nitrogênio, fósforo. Nós temos a história de ampliar a questão da resistência seca, né? Então, é o caso que vocês vão encontrar de micorrizas, em que você vai ter uma expansão do sistema radicular, ou seja, o que é uma expansão? É um prolongamento da raiz, e a planta, ela vai procurar água, e aí em locais mais distantes da onde o sistema radicular está presente. Então, as hifas, elas se conectam, as hifas dos fungos se conectam a essas raízes e podem, né, aumentar esse comprimento do sistema radicular e, consequentemente, fazer com que a planta tenha uma maior resistência a essa seca em períodos que falta água, períodos que você não tem chuva, né? Além disso, micro-organismos associados ou no sistema radicular ou na parte aérea das plantas, eles induzem a planta a terem resistência. O que é indução à resistência? O que é micro-organismo induzir uma planta à resistência? É fazer com que as células que eram suscetíveis ao ataque de pragas e doenças, essas células se tornem, pela presença do micro-organismo, elas sejam induzidas a produzirem metabólitos, induzidas a produzirem substâncias que vão fazer com que elas se tornem resistentes. Então, esses são outros efeitos dessas associações de micro-organismos que não somente está ligado à questão de fixação de nutrientes, de aproximação, de disponibilidade de nutrientes para as plantas. Indução de resistência, resistência seca e muitos outros efeitos. Eu me ative só para esses 3 efeitos, para que vocês consigam entender. A adubação verde, ela tem como funções a redução do uso de fertilizantes nitrogenados, como eu tinha falado para vocês. Seria uma grande solução para a agricultura se todas as situações que nós temos, ao invés de você adubar, né, colocar adubos químicos, você comprar isso, né, ter um custo, você minimizar esse custo com a aplicação, ou então plantas que consigam pegar, absorver nutrientes da natureza e ter micro-organismos para fornecer esses nutrientes que seriam comercializados, que seriam comprados. A questão do menor custo da adubação verde, né, então plantas que vão fixar nitrogênio, né, por associações, ou fósforo, ou qualquer outro tipo de associação, nutrientes em geral. O menor impacto ambiental que você teria, porque fertilizantes, muitas moléculas são ditas como sendo indutoras de doenças cancerígenas, quando você tem uma adubação em excesso. A água de lavagem, a gente falou sobre erosão, e esses processos erosivos podem levar essas moléculas de fertilizantes contaminando lençóis freáticos, quanto podem contaminar riachos, e isso tem um impacto ambiental tremendo. Além disso, a outra adubação, né, outra função da adubação verde é maior produção, maior teor de matéria orgânica incorporada no solo, ou seja, vida do solo, maior diversidade nos cultivos, e vocês vão ter outras espécies cultivadas, então quebrando a questão dos monocultivos, que é um problema no que diz respeito a essas questões de população, de ecologia, de diversidade de organismos no solo. Menor erosão do solo, maior retenção de água vocês vão ter, porque também tem relação com cobertura morta, né? Proteção da superfície, melhor ciclagem de nutrientes, ou seja, ela vai auxiliar nesse processo de disponibilização química, né, porque você vai ter um ser vivo, com enzimas, com compostos, em que vão reagir com os nutrientes que estão presentes naquele solo e vão torná-los, ao invés dos nutrientes que estão presentes estarem indisponíveis, eles passem a estarem disponíveis, né? Além do controle de plantas espontâneas, que é a história da cobertura, né, a competição, né, como ocorre com as coberturas mortas. Essa aula é meio que
não tem como a gente não complementarizar com aquilo que a gente falou de aula de cobertura morta, né? Controle de plantas espontâneas, inibição de pragas e doenças são outras das funções atreladas a isso. Tá, Matheus? Tá, João? Aí existem algumas espécies de plantas, então a gente sabe que algumas têm algumas outras funções indiretas, né? Além de adubação verde, a crotalária breviflora. Então ela é recomendada normalmente nas entrelinhas de plantas como café, porque ela tem um porte baixo e um hábito trepador. É um hábito que não é trepador, como a gente conta para algumas outras espécies. Ela é má hospedeira de nematóides, ou seja, ela é recomendada, né, e ela ajuda também na questão do controle de plantas daninhas. Se algumas plantas daninhas multiplicam nematóides, ela vai auxiliar também ao combate de nematóides, como o meloidógene, que é o nematóide das galhas, e pratilencos, em áreas, até mesmo em áreas de infestação mista. A crotalária breviflora, existem várias outras espécies de crotalária que são muito famosas nesse quesito de redução de população de nematóides, né, pratilencos, que é um nematóide das lesões radiculares. Ela é utilizada em produtores de hortaliças também, sendo muito recomendado a questão do seu consórcio, também com milho de segunda safra, né? Então, ela tem essa característica, né? Ela é uma parceira, aí você tem outras espécies, né? A Crotalária juncia, que é uma parceira para a reforma de implantação de canaviais. Seus resultados são apresentados pelo menor tempo e sua produção de biomassa é conferida em maior quantidade. Então, a biomassa produzida, né, para a proteção e os efeitos de fixação de nutrientes são, comparativamente com outras espécies, recomendados. Então, essa história, existem várias espécies de crotalária disponíveis, geralmente em dias de campo você percebe, e aí você vê as propriedades que uma é recomendada, né, para as diferentes culturas que vocês têm, como uma planta antecessora, né, para que a planta cultivada, ela consiga gozar dos benefícios do plantio antecessor de espécies de crotalária. A crotalária juncia, ela tem seus benefícios também, podem ser notados no controle de nematóides, como meloidógene, e proteção do solo contra erosão, assim como outras espécies de cobertura. Aqui a crotalária ocroleuca, né, ela é uma planta bastante rústica, empregada na sucessão, antes, né, de áreas que contém nematóide de cisto, nematóide das galhas, nematóide do cisto Heterodera glycinis, nematóide das galhas meloidógene, javânica, né, e outras espécies, e nematóide das lesões radiculares, que é o pratilenco dos braquiúrios, muito famoso em soja. Então, ela é uma grande candidata, além de ser uma planta de adubação verde, uma grande candidata para a redução de população, né, uma medida de controle cultural de nematóide do solo. Ela reduz a recuperação da capacidade produtiva do solo, é outra vantagem relacionada à crotalária. Ela tem uma excelente fixação, né, biológica, olha aqui a questão da característica, né, da adubação verde, fixação biológica de nitrogênio, e é ótima produtora de massa verde. Quanto mais massa verde produzir, mais tempo proteger esse solo, melhor vai ser do ponto de vista, será do ponto de vista biológico. Ela aparece como uma opção de adubação verde para culturas de hortaliças, grãos, com esquema de rotação de crotalárias, algodão, rotação com algodão, fumo, né, tabaco e cana-de-açúcar, além de culturas irrigadas. Ela tem essa espécie, né, crotalária ocroleuca, ela tem sido recomendada. Então, é a terceira espécie de adubação verde pertencente ao gênero crotalária que eu estou falando na aula de hoje. A quarta espécie, Crotalária spectabilis, ela é considerada mais eficiente para a redução de nematóides. Então, na verdade, todas essas crotalárias são opções. Possui excelente fixação biológica de nitrogênio, é recomendada nos plantios entre linhas. Então, plantas perenes, coloquem isso na cabecinha de vocês. Vocês podem utilizar, de repente, essas espécies com essas funções, né, tentando usufruir dessas funções para a espécie alvo, né, café, como eu tinha falado para vocês,
hortaliças, algodão, plantas que têm um porte um pouquinho maior, né? Ou uma planta antecessora ou uma planta consorciada, né? Então, consórcio é isso, é você plantar simultaneamente uma espécie juntamente com uma planta de adubação verde. Então, as plantas de adubação verde, aí um conceito bastante importante, elas são grandes candidatas, importantes candidatas para consórcio com outras culturas. E aí vocês têm que atrelar a questão da competição, né? Para que essas plantas de adubação verde não funcionem como uma planta essas plantas de adubação verde não funcionem como uma planta daninha, que ela não vai competir com a soja, não vai competir com o café, não vai competir com citros, com as hortaliças, com a cana-de-açúcar, né, com a espécie que você esteja cultivando, né? Então, tomem bastante cuidado nesse sentido, e o raciocínio tem que ser em relação à questão do porte dessa planta, e se ela vai ou não, ou então a época que você está plantando, nessas questões de consórcio. Então, aí um conceito de consórcio que eu não tinha falado para vocês e que também é muito uma outra estratégia de preservação do solo. Mucuna preta, que é uma fotografia, né, que vocês têm também um outro exemplo de uma leguminosa um pouco mais rústica, que a gente encontra, que tem um porte um pouquinho maior. Aqui, a mucuna cinza, né, a inflorescência dela e a aparência, né, que vocês têm, o aspecto, outra planta candidata, ou para consórcio, ou para usufruir uma planta antecessora para fixação de nitrogênio. Aqui o guandu, né, é uma planta já um pouco mais arbustiva, há muitas dessas espécies de plantas, né, a aula é sobre adubação verde, mas eu já falei sobre um outro conceito importante na agricultura, que é a questão do consórcio, e um outro conceito que agora me veio à mente quando eu falei do guandu e de outras leguminosas, que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Então, se muitas populações passam fome, vocês podem ter sementes, grãos ou até mesmo a massa verde, a biomassa ser utilizada para preparar alimento para essas populações que às vezes não conseguem uma fonte de alimentar. Então, às vezes é muito reduzido a questão de fornecimento de alimento para essas pessoas. Então, o que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, né? E algumas dessas leguminosas podem sim ser consideradas, além de plantas daninhas, olha que interessante. Então, né, o terceiro conceito que eu falei na aula de hoje, né, as punks como uma opção, né, social de alimento para as pessoas. Então, existem livros, existem várias receitas em que vocês podem utilizar grãos, farofa de guandu, por exemplo, eu já comi muito farofa de guandu, e é uma planta alimentícia não convencional, assim como plantas daninhas, muitas espécies de plantas daninhas, você pode utilizar, pode se alimentar, né? Ter uma fonte alimentar, se o dinheiro está pouco, né, para você conseguir comprar, você pode, né, a questão é você fugir dessa dependência de alimentos processados, né, e sim saber utilizar dos alimentos que estão disponíveis na natureza, né. Então, é meio que uma opção e uma forma de pensar em sobrevivência, né. Então, isso é muito interessante. O tremoço branco, uma outra espécie aqui que eu coloco para vocês como exemplo de planta utilizada para adubação verde, que vocês podem usufruir, né, dependendo da disponibilidade de sementes, as questões da fixação de nitrogênio nessas plantas. Aqui a ervilha forrageira, né, tem a ervilha que é utilizada comercialmente, mas a ervilha forrageira também pode ser uma candidata, é uma outra leguminosa que vocês podem utilizar para fixação de nitrogênio. O feijão calpi, muito comum, que faz parte, né, da tradição do goiano, né, utiliza o feijão em muitos pratos, né, o feijão tropeiro, aqui no estado de Goiás, utiliza muito, e ela também pode ser uma grande candidata, né, como planta de adubação verde, além de você, não somente adubação verde, você pode, de repente, colher
os grãos e utilizar esse grão para exploração comercial. Então, muitos técnicos trabalham, às vezes, em algumas populações ribeirinhas, em alguns vilarejos, em alguns assentamentos. Então, a adubação verde é uma grande oportunidade, existe um grande leque de opções, um grande leque de fatores, de benefícios com relação ao uso, não somente para o solo, não somente para a agricultura, mas também fatores sociais, como eu falei para vocês, como fonte alimentar, né, dessas espécies de plantas, né, se alimentou do fruto e o resto, as demais partes, você pode utilizar como fonte de adubação verde. Geralmente a adubação verde ela tem essa questão de você não deixar ela maturar, deixar ela vegetar, e aí você roça ou então você desseca. Isso são questões que você vai escolher como produtor o que você deseja, se você quer colher o grão ou se você quer o máximo potencial de fixação de nitrogênio é enquanto ela está vegetando, está no seu estado vegetativo, e depois ela reduz, tá? Então é uma questão que vocês têm que considerar, né, sobre quais desses efeitos de cobertura morta, de fixação de nitrogênio, de exploração de algum produto gerado por essas plantas de adubação verde. Amendoim forrageiro, né? Então, a inflorescência dele é labiada, né? Então, todas as plantas, as flores que têm essa inflorescência labiada são plantas pertencentes à família Fabaceae. Então, ele tem um trifólio, né? Varia, né? Ou 4 folhas. Tudo isso aqui é uma folha, né? É uma subdivisão da área foliar, uma folha composta, que é característica das leguminosas, né? Então, o amendoim forrageiro seria uma outra opção, que ela é muito utilizada também aqui, uma planta de adubação verde que também é utilizada em jardins, também é utilizada em paisagismo, né, o amendoim forrageiro. Pastagens para animais, a gente falou sobre pastagem, muitas das espécies para pastagem tem a questão do amendoim forrageiro como opção de fonte de proteína animal. É uma terceira associação, né, um terceiro fator que a gente tem aqui dentro da disciplina de agricultura do uso dessas plantas de adubação verde. Eu falei já de plantas de cobertura morta, e plantas de cobertura morta falei sobre forragem, e aqui eu repito algumas plantas de adubação verde que também têm efeitos como forrageiras, né, como forragens e fontes de proteína para animal. Então, as coisas elas não são únicas exclusivamente por uma única função. Então, ela pode ter uma ampla aptidão de uso, como é o caso do amendoim forrageiro. Aqui o calopogônio, né? Eu vejo essa fotografia de calopogônio, eu lembro que é uma outra opção também de planta de adubação verde. Me lembra também da soja perene, que é uma planta considerada uma planta daninha aqui no estado de Goiás, né? Mas são leguminosas em que tem essas funções importantes de recuperação do solo. E eu gostaria de fazer ressaltar um aspecto negativo, né? Vamos imaginar muitas doenças que acometem a soja e as espécies que são nativas ou espécies que são pertencentes à mesma família da soja, elas podem ser hospedeiras, que seria um fator, uma desvantagem do uso, né, de serem essa fonte de inóculo. Mas, por outro lado, você vai ver muitas dessas plantas com uma resistência bastante grande, dessas plantas de adubação verde, tanto é que o guandu, que eu acabei de falar, ele é estudado, a questão da transferência de genes de resistência desse guandu, que é uma planta de adubação verde, para a resistência à ferrugem asiática, que é uma importante doença da soja. E essa ferrugem asiática pode ter como refúgio, né, já que ela é uma parasita obrigatória, ela ficar em plantas, em outras leguminosas espontâneas, ou até mesmo não quebrar o seu ciclo, aumentar essa produção desse inóculo, sobreviver esse inóculo em plantas de adubação verde, falando agora sobre um aspecto negativo da questão do cultivo.
Aqui o feijão de porco, né? Então, uma planta também que provavelmente você já deve ter conhecido por aí. É uma vagem bastante abundante. Aqui na escola sempre a gente vê ela se desenvolvendo. Uma planta bastante rústica. Eu trabalho com doenças e sempre procuro doenças em feijão de porco e nunca encontro. Então, você vai encontrar muita resistência dessas plantas, tanto do sistema radicular bastante agressivo, profundo de algumas dessas espécies, para irem em busca de nutrientes e fixarem esses nutrientes em regiões mais profundas. Para algumas dessas plantas de adubação verde que vocês vão encontrar uma rusticidade maior, né? Tanto quanto as questões de formação de grande quantidade de biomassa na superfície do solo. Então, esse é o feijão de porco. Aqui o curso tropical, Pueraria phaseoloides, essa seria, né, João? João foi o que sobrou aí. O Kudzu tropical seria uma outra opção, né? Talvez não seja tão popular, mas é uma outra espécie. Se reparem, a pétala dele é labiada, né? Que é típica de leguminosas da sua inflorescência. Uma outra candidata para fixação de nitrogênio, planta usada para consórcio ou uma planta antecessora ao cultivo. O ciratro, se você for procurar o livro do Lorenzi, Manual de Plantas Daninhas, você vai encontrar o ciratro como uma planta daninha. Mas aqui ele também é considerado, e aí ressalta a questão de se você planta soja, feijão, patógenos de soja e feijão vão sobreviver em leguminosas como o ciratro, que é uma planta considerada espontânea. Aqui na região, aqui no campus, tem muito ciratro, mas ele é considerado também uma planta de adubação verde, né? Nunca vi cultivo de ciratro em grande escala numa propriedade, mas ele também é considerado uma planta de adubação verde. E aí agora a gente veio falando de plantas de um porte mais herbáceos, agora para uma planta de um porte um pouco maior, em que pode ser utilizada como fonte de proteína animal, como a questão de cercas vivas, que a gente tem o caso de Gliricidia, que é uma planta já mais arbórea, em que você pode ter uma opção dentro da propriedade de diversificação. A gente sabe que diversificar uma propriedade grande ou pequena é sempre uma grande fonte de obtenção de riquezas, de obtenção de recursos, né, de exploração mais potencializada. Potencializar a exploração do seu solo, da sua água, da sua propriedade, envolve você pensar em todas essas questões que eu estou falando para vocês. Questões sobre adubação verde, sobre cobertura morta, sobre proteção do solo, sobre evitar processos erosivos em áreas acidentadas da sua propriedade, que são todas questões importantes que vocês, como técnicos agrícolas, devem considerar. E aí você tem o Sansão do Campo, muito famoso, né? Que é uma outra espécie arbórea, muito utilizada como cerca-viva, que é uma leguminosa também, utilizada como uma outra opção de planta de adubação verde. Então, uma das formas de você, como vocês viram anteriormente, né? Então, agora eu finalizo essa apresentação desses diferentes tipos de plantas de adubação verde, desde plantas herbáceas para plantas mais arbóreas, e aí eu vou começar a falar sobre algumas características dessa fixação. Então, a gente sabe que uma planta está sofrendo fixação de nitrogênio quando ela começa a formar esses nódulos. E esses nódulos, eles normalmente são esféricos associados a essas famílias botânicas. Quando você vê um entumecimento, uma protuberância de um formato já, ao invés de ser esférico, distribuído nessas raízes secundárias, serem de um formato irregular, e que você sinta que a planta, que normalmente você vê plantas crescendo em menor potencial que as demais, as plantas ficam raquíticas. Se uma planta cresce menos, é porque, ao invés de nódulo, é uma galha, né? Uma galha provocada por uma bactéria, né? Ou uma galha provocada por um nematóide, né?
ou uma galha, no caso, que vocês vão encontrar de um protozoário em crucíferas, que vocês vão encontrar que é das crucíferas. São os 3 grupos de doenças que, nesse caso, são doenças, né? São problemas. Aqui, nesse caso, é uma associação em que uma bactéria, ela parasita a raiz. Talvez vocês se surpreendam quando eu faço essa afirmação. Ela parasita, mas só que é um parasitismo harmônico. Em troca, ela fixa nitrogênio e fornece nitrogênio para a planta. Em decorrência dessa associação, a planta fornece fotoassimilados compostos, já que ela é produtora, né? Já que ela faz fotossíntese, ela produz compostos que são essenciais para a bactéria. E existe uma troca mútua. É isso que acontece durante essa fixação, é isso que acontece durante as associações de micro-organismos, como fungos solubilizadores de fosfatos, como micorrizas associadas às raízes de plantas de outras espécies, não somente soja. A questão é que essa espécie a gente consegue identificar essa fixação pela presença desse nódulo, que às vezes algumas pessoas confundem com patógenos, tá? Então, normalmente eles são esféricos e a planta cresce com vigor, né? Bem desenvolvida. E normalmente você vê patógenos de solo, como esses que eu falei para vocês, você vai ver uma planta em reboleira, né? Você vai ter uma planta maior, uma planta menor, essa disfunção significa que alguma coisa prejudicando o sistema vascular, e aí são relações de parasitismo desarmônico. Parasitismo desarmônico é doença, parasitismo harmônico é uma associação simbiótica, como ocorre com Bradyrhizobia, né, nessa fotografia de raiz de soja. Então aqui, você sabe que as plantas elas têm pelos de absorção, e esses pelos são os locais por onde as bactérias vão penetrar. Aqui é uma fotografia anatômica, né, desses bacterióides, que seriam os locais onde iniciaria a formação desse nódulo, e basicamente é isso que está querendo dizer nessa ilustração, que é o processo de nodulação de rizóbios em raízes leguminosas, né? Então, você tem as bactérias naturais no solo. Então, se você planta uma leguminosa, ela vai detectar, essa bactéria vai se associar a esses pelos de absorção. Primeiro, ele liga ao rizóbio, ao pelo radicular, depois existe um encurvamento desse pelo radicular, um aprisionamento desse rizóbio dentro desse pelo, e aí ele começa a crescer e começa a infectar o longo desse pelo. E no momento que ele infecta, ele vai iniciar, né, a formação de um nódulo, né? Então, desenvolvimento de um nódulo através de um alastramento das ramificações de infecção. E aqui a raiz com um nódulo, né, que vocês viram anteriormente, desse nódulo aqui, ela vai rizóbio, né, pronta para efetuar a fixação do azoto, né, seria uma das formas, né, importantes para a fixação de nitrogênio. Então, você tem aqui, né, você plantou uma leguminosa, né, uma dessas plantas de adubação verde, você tem animais, né, ou então os resíduos, as bactérias, elas podem fixar esse nitrogênio nessas raízes, e essas bolinhas, elas podem representar isso. O nitrogênio está nessa atmosfera, e aí, ó, tá vendo que ampliou o sistema radicular? As plantas, em geral, elas podem assimilar esse nitrogênio ou do solo, né, ou bactérias que podem se associar, né, fungos, bactérias aeróbicas e anaeróbicas, elas permitem com que decomponham o material orgânico, como eu tinha falado para vocês, e esses micro-organismos, eles vão atuar sobre a amônia, o NH4, né, e essas bactérias, esses organismos trabalham sobre os resíduos que são depositados, e a amônia é uma das formas de nitrogênio depositadas no solo. Ou as bactérias fixadoras de nitrogênio colocam esse nitrogênio N2 para a planta diretamente, né? Ou elas podem formar a amônia, esse veículo, né? E essa amônia que fica nesse solo, quando você faz essa adubação nitrogenada, ela passa por um processo de nitrificação, ou seja, existem bactérias nitrificantes que vão transformar a amônia, que é o NH4, em NO2. E aí, existem
um outro grupo de bactérias, né, ou o mesmo grupo de bactérias nesse solo, que são chamadas de bactérias nitrificantes, que vão transformar os nitritos em nitratos. E aí, olha que interessante. Nitrato, lembra que eu falei sobre formas disponíveis dos nutrientes? E aí você vai ter esse nitrato sendo disponibilizado para as plantas, ou algumas bactérias podem pegar esse nitrato e jogar de novo para o ar, fazendo com que haja o ciclo, isso aqui é basicamente o ciclo do nitrogênio, e fazendo o que a gente chama de desnitrificação. O procedimento de desnitrificação é transformar o nitrato em N2 e jogar ele de novo para o ar. E perder esse nitrogênio, e esse nitrato, ao invés de ser absorvido pela planta, ele vai ser jogado para a atmosfera. Tá? Então, nitrificação é o processo em que bactérias transformam a amônia em nitrito. Depois, ainda, bactérias nitrificantes vão transformar o nitrito em nitrato, e esse nitrato vai ser absorvido pelas plantas. E isso é o que acontece quando a planta, né, a planta de adubação verde, que seria essa ilustração, ela vai produzir essa amônia, né, e essas bactérias fixadoras de nitrogênio do solo, a planta, quando morre, aquilo que está sendo degradado, ele vai produzir amônia. Então, resíduos animais, resíduos vegetais, vão produzir amônia, que vai passar pelo processo de nitrificação, transformação de amônia para nitrito e transformação de nitrito para nitrato. E lembrando que aqui essa nitrato seria a forma assimilável, aqui de acordo com essa ilustração, para as plantas. Aqui, de novo, é o mesmo processo de fixação, né, o nitrogênio, a decomposição de plantas, né, as proteínas de células mortas, elas vão passar por, né, bactérias aeróbicas e anaeróbicas vão atuar nesse processo de degradação, como eu já tinha falado para vocês, são grandes responsáveis pela degradação e transformação, produção de humus, e aí você tem aqui associados leguminosas, né, associadas, elas vão pegar essa amônia e vão fixar, vão transformar em nitrito, depois em nitrato, e esse nitrato vai ser absorvido pelas plantas. E esse nitrato pode sofrer essa desnitrificação, né? E aqui se aqui ele não deu muito detalhe sobre o processo de desnitrificação, aqui ele vai falar que o nitrato se transformou em nitrito, de novo, e aqui formou em N2O, e esse N2O depois, né, perdeu a molécula de oxigênio e virou o N2 atmosférico, tá? E aqui você tem quem faz a desnitrificação, pseudomonas, bacilos, paracocos, e muitos outros organismos que fazem esse processo dessa ciclagem dessa bactéria, são micro-organismos, fungos e bactérias presentes no ambiente. E esse nitrogênio que está o N2 na atmosfera, você sabe que as empresas podem fazer a fixação industrial desse nitrogênio e produzem a ureia, ou nós temos outros gêneros de bactérias, né? Então, eu falei para vocês do Bradyrhizobia, o Azotobacter, né? O Beijerinchia, as cianobactérias, né? As algas antigamente chamadas de algas azuis, são outros grupos associados a outras espécies de plantas, além do Bradyrhizobia, aqui, ó, que fixam nitrogênio, né? Também, e podem produzir amônia, né? Tá? Então, isso lembrar que esse nitrogênio que está no ar, que é um aspecto importante, ele que é a fonte em que as indústrias fixam através dos vários tipos de formulações nitrogenadas. Eu falei no primeiro e no segundo bimestre, os vários tipos, como falei de análise química do solo, recomendação de adubação, mostrei para vocês os vários tipos de formulações nitrogenadas industriais, em que elas são feitas a partir desse processo de retirar esse nitrogênio do ar. Então, esse é um processo artificial feito na indústria. Então, nos pré-cultivos, sendo algumas indicações de crotalária para berinjela, crotalária com repolho aqui em horticultura, com brócolis, crotalária com couve-flor e espécies
que demandam altos níveis de nitrogênio, né? Então, colocar crotalária vai auxiliar essas espécies, berinjela, repolho, brócolis, couve-flor, hortaliças, que demandam altos níveis de nitrogênio, a terem o seu máximo potencial de desenvolvimento. Algumas indicações de consórcios que eu já tinha falado para vocês, eles podem ser abóbora com guandu, batata doce com crotalária, berinjela com feijão calpi, milho com crotalária, milho com feijão de porco, né, questão do porte, né, que vocês vão ter. Então, casar isso é muito importante, né, nas questões dos consórcios. Quiabo com crotalária, quiabo é uma espécie, uma grande multiplicadora de nematóides. Então, se você quer ver se a área contém meloidógeno, por exemplo, planta quiabo. Então, no fundo de quintal de vocês, às vezes vocês vão encontrar como arrancam quiabo um monte de galhas. Se eu puder falar qual a espécie que é mais suscetível a meloidógeno, a nematóide, então ela é uma grande planta indicadora. Então, se é uma planta indicadora, plantá-la vai multiplicar nematóide nas áreas. Tá? Então, é importante que vocês saibam, né, dessas questões, dessas aptidões que as plantas possuem, algumas que inibem a multiplicação dos nematóides, como as várias espécies de crotalária, e algumas que multiplicam os nematóides, ou as espécies suscetíveis de nematóides, elas multiplicam essas populações, né? Pratilencos, como você vê, e isso acontece para pragas, isso acontece para doenças, esses cuidados, por isso, da necessidade de você sempre ter consórcios, ter sempre uma variação de espécies sendo cultivadas para quebrar esse ciclo retilíneo de multiplicação de pragas e doenças nos solos. Aqui alguns exemplos de quantidade de nitrogênio, né? Vocês poderiam pensar, todas as plantas de adubação verde fixam em mesma proporção, em mesma quantidade? Não. Então, vocês têm aqui, se a gente pudesse enumerar, que é 268, 450, crotalária juncea, que interessante, ela vai de 150 a 450 N, né? É claro que, e aí você explica do porquê que às vezes algumas espécies são mais utilizadas do que as outras espécies que eu apresentei para vocês, por causa dessas questões, além de reduzir população de nematóides, como crotalária tem aquela quantidade de plantas para adubação verde. Vocês têm a questão do efeito nutricional, né, de fertilização do solo, que vocês têm associados a elas. Depois as outras de 200, né, 160, 190, canavalha, feijão de porco, guandu, crotalária, os tremoços, as mucunas, ervilhas, são todos exemplos, e aqui as quantidades de nitrogênio já detectadas, quantificadas em literatura. Aqui ainda, né, sobre características de algumas leguminosas tropicais herbáceas e arbustivas utilizadas para adubação verde. Algumas delas são perenes, como o feijão bravo do Ceará, e aqui o feijão de porco, que é ereto, né, anual, semi-perene, né, o semi-perene, o guandu, que eu tinha falado para vocês, e aqui o perene, amendoim forrageiro, cunhã, galáxia, soja perene, que eu falei para vocês que em muitas regiões aqui do Goiás é considerada uma planta daninha, ciratro, né, estilosantes. Então, são plantas que têm um ciclo, é uma planta ereta, volúvel quando ela fica deitada, rastejante, né, no caso do amendoim forrageiro, que forma estolões, e a dureza das sementes, a massa de sementes que ela é produzida, porque é uma outra característica importante, né? Veja aqui porque a explicação do porquê que talvez essas plantas perenes, dentro de uma área como forragem, ela não seja tão utilizada, talvez seja pela quantidade de sementes que ela produz. Então, a massa de sementes e as características, né, ligadas ao hábito de crescimento, ao ciclo, explicam, às vezes, a questão da disponibilização dessas espécies para qualquer uma das finalidades que nós temos na agricultura, quer seja pastagem, quer seja consórcio, quer seja uma planta antecessora de cultivo, e o acesso a essas espécies para tentar usufruir das vantagens atreladas à questão da adubação verde. O que eu tinha, né, eu coloquei esse vídeo sobre inoculação e eu coloquei esse link desse vídeo no Moodle para vocês assistirem.
O que eu tinha para falar hoje para você sobre a adubação verde era isso. Eu acho isso um conteúdo muito interessante no que diz respeito à agricultura. E eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa ligada a a aplicação prática desse item para a vida de vocês. Tá? João, obrigado por me aguentar até agora. E aí, essa foi a última aula, João. Eu vou colocar as atividades relacionadas a esses 2 vídeos do módulo para fechar o quarto bimestre. E aí eu peço que vocês façam, no mínimo eu vou dar sempre 7 dias. Eu tenho até dia 30 para fechar as notas lá, tá? Eu que agradeço pela sua atenção, João, e eu espero que você se dê bem na vida. E é o nosso último encontro agora no primeiro, né? Você agora vai fazer culturas, e aí tente utilizar, aproximar essas ideias que a gente falou de agricultura com as culturas que têm uma relação, não posso deixar de lado, e com culturas perenes, com a professora Gleina, com proteção, com as culturas técnicas que você for encontrar pela frente. Todos esses vídeos das aulas eu deixei no YouTube, de que quiser revisar esses pontos, eles vão estar disponíveis. Guardem esses slides, às vezes a gente sempre quer estudar alguma outra coisa, enfim, se você achar que é importante, tá bom? E fique com Deus, tá? Então, até a próxima e